Salve, salve, Margem Cultural. Eu sou o Dustin Maia, sou músico, produtor, gestor cultural aqui na região do Campo Grande, né? Na cidade de Campinas, SP. Sou produtor musical, né? Aqui na prática, né? Atuo fomentando essa parada aqui para a galera da periferia através de cursos de produção musical, vivências em saraus, né? E também em escolas. Sou arte educador, né? Por livre e espontânea vontade, ninguém me ensinou isso, ninguém me chamou para fazer essa parada, como em outros cultos, mas faço parte de um culto chamado Maias Family aí, qual venho pregando a palavra através dessas redes sociais aí, dessa maneira, né, cara, para poder fomentar a produção independente nas periferias, né, de Campinas região, com foco na região Campo Grande, que é a zona noroeste da cidade de Campinas, onde habitam mais de 200 mil pessoas, 80% delas em estado de vulnerabilidade social, nas diversas áreas da saúde, da educação, do asfalto, não sei, da infraestrutura, do esgoto a céu aberto e no final das contas a demanda que chegou para mim, né, através do universo, a cultura, né, que é uma demanda social que ninguém olha no final das contas. E dentro dessa cultura eu também faço a produção musical, né, fomento através aqui da produtora Maias Family faixas de artistas da quebrada, homens, mulheres pretas, pessoas trans, de uma maneira acessível, né, de uma maneira leve, para que elas se sintam à vontade nesse ambiente, qual muitas vezes são rejeitadas. E é parte do meu trabalho, é isso, né, não tem muito o que eu falar. Passo a palavra. Tudo bem, meu nome é Jéssica Gaspar, eu sou artista multidisciplinar, sou pesquisadora na área de humanidades, arte educadora também, e eu acho que a arte na minha vida tem um papel fundamental para a minha existência, porque a partir da arte eu pude desenvolver várias perspectivas e poder passar isso para outras pessoas, entender um pouco mais sobre a realidade de uma forma menos dura e mais consciente, caminhando, acho que lado a lado com a ciência, a arte é um lugar, sabe, de encontro, um lugar de respeito, um lugar de liberdade, muito necessário, principalmente para quem, sei lá, sempre foi privado dessa liberdade, dessa ideia de poder sobrepor as coisas, sobrepor o Estado, as ideias e a sua própria cabeça até. Porque quando você começa a produzir, a criar, a desenvolver várias coisas, você vai aprendendo mais sobre você e mais sobre tudo à sua volta para poder depois conseguir devolver isso em forma de arte, cultura e educação, no nosso caso. Então, basicamente é isso daí. Também sou mãe e várias outras coisas. Petinha, é isso aí. Tamo junto. Boa noite, sou Manchúria, sou músico, né? Trabalhei, acho que eu posso dizer hoje, em várias áreas da música, assim, mas eu acho que não sei se isso vai estar sincado ou não, mas assim, dentro da fala da Jéssica, né? É isso, a música foi o espaço onde eu me senti mais liberdade, assim, né? Foi um espaço que eu comecei por ter sentido essa liberdade e tô até hoje por ela também, mas também porque através dela eu descobri todas as pessoas maravilhosas que estão aqui e né, sempre surgem novas pessoas e esse caminho ele acaba sendo muito bacana por causa disso. E dentro da área da música, eu rodei em algumas outras áreas também, né? Tipo, trabalhei com educação, trabalhei com um pouco com musicoterapia, trabalhei em centro de reabilitação para dependente químico, também com música. Então, até isso tudo
veio por causa também do fato de eu tocar um instrumento que era trompete, por causa de fazer música. E a partir disso foi me trazendo novos caminhos, né? Que aí eu fui, depois disso, comecei com as minhas bandas, trabalhar com produção também, né? Na produção interna, nas bandas, de organização e tudo mais. Para começar a fazer alguma coisa com o evento, para daí também aí se acabar mexendo com mesa de som e trabalhar com técnico de som nessa situação também. E aí, ao se interessar por técnico de som, começar a mexer mais, primeiro tocando dentro do estúdio, depois começando a mexer nas coisas do estúdio, e hoje eu tô muito mais no estúdio aqui, né? Né? Do que tocando até um pouco, né? Nessa fase. E aí estamos aí, junto com o Margem também, fazendo essa coisa maravilhosa acontecer. Boa noite, gente. Eu sou Eduardo, DJ Du, mais comumente conhecido assim. Sou DJ, produtor musical, DJ há 30 e tantos anos, produtor há 10 anos, basicamente. Eu acho que eu quase nasci como DJ, né? Porque eu nasci numa família que meus tios eram, depois os meus primos também se tornaram, e aí foi um caminho super natural para que eu me tornasse também. E na verdade eu me descobri produtor musical depois de um bom tempo de estrada já como DJ, e passei a lidar como a música é feita, né, em como no poder da criação, né. Eu sempre fiz as pessoas dançarem assim, no cerne da coisa, né. E a partir do meu encontro com a produção musical, eu pude descobrir o quanto é rico por conta de que as pessoas se tocam com a produção musical, né? Elas vivem em função daquilo. E se tornou uma engrenagem para mim. Eu vivo em função da música, eu vivo em função da produção, do arranjo. Meu lifestyle é esse hoje. Eu acho que é muito interessante essa parada de se entender como produtor ou assumir esse lugar quando ele se faz necessário, porque no meu caso, por exemplo, eu fui desenvolver a ideia da criação, de compor, de desenvolver um trabalho artístico, mas por conta de não ter todo o escopo que um artista maior tem, já tem, sabe, quem faz o agenciamento, quem se preocupa com a produção dele. Então, os artistas independentes não têm esse pilar. Então, ou você vai esperar um edital, ou alguma coisa, ou a ajuda de alguém. E nesse momento da pandemia, por exemplo, foi um momento em que as pessoas ficaram todas assim, passando por dificuldades, e todas elas tendo que buscar um reinventar do seu próprio trabalho. Então era um momento que não foi muito possível as pessoas se ajudarem da forma que elas gostariam, mesmo os amigos e tal. Então nesse momento eu me vi tendo que desenvolver essa parte de produzir. E eu acho que um ponto-chave que me ajudou é pensar na produção através da direção artística, pensar no que você está criando e como que você vai desenvolver isso. Porque a maior dificuldade é passar desse lugar de quem tem uma ideia e quer desenvolver essa ideia para quem vai colocar essa ideia de forma compreensível a todas aquelas pessoas que você tem ou quer ter como público. Então isso é uma coisa muito difícil. Então a primeira coisa que me ajudou foi pensar na produção como um lugar também de arte, também como um lugar de criação, não só como um lugar de ferramentas e um lugar técnico, porque no meu caso, se eu fosse pensar, eu preciso nesse momento do conhecimento técnico X ou do material X para poder desenvolver isso, eu não ia conseguir desenvolver nada. E aí, por exemplo, meu celular não era muito bom para fazer essas lives onde a pessoa convida você. Não sei por que raios o software do meu maravilhoso celular não faz isso. Eu faço uma live sozinha, mas com alguém ele não queria fazer. Então eu pensei, como que eu vou me manter ativa e colocando a relevância do meu trabalho sem estar fazendo live nesse momento que as pessoas estão nesse formato de contato. Então aí eu fui ver
que ferramentas os próprios aplicativos que já tinha no meu celular, o próprio celular que eu tenho, e essas redes que eu queria acessar já tinham, porque hoje em dia, uma coisa que é chave é que todos esses sites que têm essas redes sociais gigantescas, eles têm cursos que ajudam você a entender a ferramenta, pelo menos o básico, e a desenvolver com as próprias características do site. Então, todos os vídeos que eu consegui fazer vídeo que eu falei que eu sou artista multidisciplinar. Então, para explicar um pouco melhor, eu componho, eu canto, eu danço e eu desenvolvo um trabalho performático. E essa parada de produzir as coisas me ajudou a entender que o meu trabalho era muito mais interpretativo e tinha essa coisa de necessitar de uma curadoria do que só ir lá e cantar. Então, não foi só um aprendizado buscar me produzir, mas também ampliou a minha visão da criação e do que eu mesma podia fazer. Então, tipo, em meio a essas dificuldades todas que tem pra gente pensar, eu ouvi várias coisas, né? Você vai precisar de um iPhone, você precisa de um iPhone, porque o iPhone tem a configuração maravilhosa e você já edita tudo ali. Eu falei, beleza, eu preciso, mas e aí? Não dá, né? Entendeu? Vou ter que ficar com isso daqui. Mas o ter que ficar com esse daqui é, tipo, não reclamar desse daqui, mas ir lá e olhar o que é esse daqui, entendeu? Qual é a configuração dele, o que ele faz, tipo, porque quando eu comprei, ele servia para alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, ele vai ter que servir agora. Então, acho que esse foi um rolê-chave, entender quais são as ferramentas que eu tenho para produzir qualquer coisa, seja música, como vários caras fazem várias coisas no celular, e entender uma coisa também, não vai ter aquela qualidade esperada do produto X ou dos anos de conhecimento de outro produtor, mas você não precisa sentir que está pecando. Você pode colocar nesse momento a sua identidade, que é o que eu coloco, tipo, usando as referências que eu gosto de desenho, de cinema, tipo, porque o vídeo, quando você coloca um filtro, você já mudou, tipo assim, a cara daquele. Não, essa imagem aqui é do iPhone, essa imagem aqui não é. Não interessa mais quando você, tipo assim, editou o seu vídeo legal e colocou alguma identidade nele. Você vai entregar o que você tem para entregar e as pessoas vão se acostumar com aquela estética que você está apresentando. E se não acostumar, eles pagam o iPhone, entendeu? Então eu acho que é isso que eu tenho para contribuir em relação aos processos que eu estou vivendo, porque não dá para falar muito do que eu produzi, porque eu tenho a humildade de dizer que eu estou nessa caminhada de, em tempo real, estar constantemente produzindo. E aí, dentro dessas coisas que eu falei, produzindo minhas músicas, escrevendo, compondo, produzindo show, e tudo isso vai fazendo eu conseguir, tipo, formar o que é essa carreira, essa produção, entendeu? E começar a alinhar essa história toda. E ouvindo você contar tudo isso aí, né, como uma artista multidisciplinar, né, isso me leva lá para as minhas primeiras produções também. As primeiras produções da Maias Family, né, porque a Maias Family foi fundada em 2016, né, com essa intenção, assim, de levar a produção musical, né, para a periferia ali. No caso, eu morava no Jardim Eda, né, periferia aqui da cidade de Campinas, ali região do Ouro Verde. Eu cresci ali, né, já tinha alguns amigos ali, já tinha me mudado, já tinha voltado, tinha voltado de novo. E dessa vez eu voltei assim com o foco de fazer alguma coisa diferente, né, que marcasse a minha trajetória ali naquele lugar. E eu inventei de, tipo, eu vou gravar o som das pessoas, sabe? Eu vou gravar. A primeira pessoa que aparecer pra mim gravar aí, eu vou gravar mesmo, porque eu já fazia meus sons assim, mas como artistas multidisciplinares, né? Eu não enxergava a minha arte como uma arte que merecesse a atenção naquele momento, né? Tinha realmente coisas para serem incubadas dentro de mim.
E eu decidi gravar o som de outras pessoas, porque eu tinha um notebook, eu tinha um headset, aquele headset de gamer, né, que você... Não era de gamer, não, porque foi a minha irmã que... Ela é gamer, né, o headset dela quebrou, pai, tipo, ela me deu, eu abri o bagulho lá, soldei, assim, eu falei, esse bagulho não é pro lixo, não, vai me ajudar. E soldei o bagulho e falei, com essas paradas aqui eu vou gravar alguém, mano, eu vou fazer luz nessa comunidade aqui que eu faço parte, né, há tanto tempo. E nessas, né, mano, você joga pro universo a parada aí e apareceu os amigos de escola, tá ligado? A galera. Era o Choque MC, assim, é o irmão do WM Beats, vulgo alquimista, 019 agora. Ele apareceu pra mim com a proposta, né, mano? E aí, mano, eu vi lá, você postou na internet lá, tá atrás de gente pra gravar, não sei o quê. Eu tô aqui, mano, eu quero gravar uma parada com você, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho aqui minhas letras, só que eu nunca tive acesso à estrutura de estúdio, nenhuma parada assim, não sei quanto custa, pau. Eu falei, mano, é isso, velho, eu tenho aqui o meu computador, esse headset, o quarto da minha mãe, e é o que dá pra nós fazer, tá ligado? Vamos ver o que sai dessa parada. Dentro dessa fita eu caí no meio dessa produção musical barra cultural, tá ligado? Que se tornou a minha vida desde 2016. Eu fui atrás da minha demanda, comecei a ir pra rua, comecei a ir mais pra rua, né? Porque eu também não tava no momento onde eu era rueiro mais, já não tava me sentindo mais um quebradinha, tava me sentindo um robô do sistema, trabalhando pra caralho pra pagar as contas. E com esse mano eu fui pra rua, comecei a achar gente em quadrinha, comecei a achar gente em esquina, nego que tocava violão, tá ligado? O outro que fazia outra parada, uma mana que cantava, uma mana que produzia. E não tinha visibilidade para essas pessoas, né? Eu falava assim, cada encontro desse assim, eu falava, caramba, mano, tipo, essa pessoa aqui, ela podia estar estourando, né? Ganhando dinheiro, assim. Olha o mercado de produção musical, como é que é, tipo, as pessoas vão no The Voice lá, tipo, estoura no Norte depois, sei lá, vai num popstar da vida aí, faz a fama, né? Consegue, mas as pessoas só precisavam de uma chance. E aí, porra, cada encontro desse era essa inquietação, né, velho? E aí é isso. Ideia vai, ideia vem. Dentro desse estúdio, né, barra quarto da minha mãe, nós conseguimos produzir a mixtape Sopa de Letrinha, que tá lá no YouTube, né, disponível para todo mundo que quiser ouvir. É um trampo que, assim, como foi meu primeiro trampo como produtor musical, né? Produtor musical, barra engenheiro de som, barra captação de áudio, barra masterizador e procura como que lança essa parada sem infringir os direitos dos outros. Aí vê que você tem que abrir mão de tudo mesmo para não infringir o direito, porque você rimou num beat da internet, outro beat era de um parceiro e esse parceiro não assinou nada. Então aí, a partir desse primeiro trampo, eu comecei a ver como é que funcionava a indústria da música, né? As burocracias que ela tem e quais eram os passos que eu precisava galgar, né, fazer, realizar assim na minha vida para poder atingir um patamar diferente, né? Porque nesse momento assim, eu tava desempregado, fazia um bico num caminhão que entregava para Americanas, com um mano racista pra caramba. E era foda, mano, entregar nesse caminhão assim, chegar em casa, ter que ir pra rua, ouvir várias ideias, ver essas pessoas, tá ligado? Acreditar no potencial delas. Quando ninguém mais acredita nesse potencial, quando ninguém mais vê. E foi aí que eu descobri a produção cultural, tá ligado? Foi aí que eu vi que meu trabalho não era só produzir, captar, botar esse bagulho assim, materializar isso no digital, né? Que é o que se trata aqui esse podcast hoje, mas eu percebi que era gerir o que tá por trás dessas paradas. Que é a cultura, né? A cultura não tá baseada... Caiu lá, será? Ou caiu? Não, caiu lá, né? Tamo online ainda. Caiu lá, tamo online. Fecha assim meu raciocínio. Quero uma companhia de internet só pra mim, entendeu? Quero rotear a internet pra quebrada toda que não cai. Isso aí. Acho que é interessante
eu tentar voltar lá no início, quando eu realmente me aventurei, comecei a me aventurar a colocar as primeiras notinhas ali, os primeiros ritmos, e eu fui procurar uma ferramenta para poder fazer isso, né? Eu costumo dizer para todo mundo que o limite para o que você quer conquistar é você, cara. O quanto você vai buscar é o quanto você vai conseguir ter de retorno, entendeu? Obviamente que você não vai querer dar um passo até São Paulo sem passar por Valinhos e Jundiaí, no caso, né? Você tem etapas e a gente não tem como deixar de cumprir essas etapas. Mas foi interessante porque foi uma época em que a gente não tinha esse êxodo da internet, e a gente não tinha essa acessibilidade toda. Então, eu não tinha informação em qualquer lugar. Eu tive que procurar muito em sites gringos, assim, cara. Eu sempre tive muita facilidade com o inglês, sempre gostei muito do inglês, então isso não foi uma barreira para mim. Mas a barreira foi realmente encontrar material que realmente valesse a pena baixar. E eu não consegui achar, na verdade. Eu fui achar, assim, inusitadamente, no camelô. Tava passando e vi numa banquinha que tinha uns softwares de edição de... Eu sempre trabalhei em indústria metalúrgica, então tinha um software de modelagem 3D, que é usado na indústria, e aí do lado eu vi que tinha um software de criação de música, e eu achei super interessante. Eu fui ver, era um jogo de videogame, chamava MTV Music Generation, que era pro PlayStation, e eu falei, pô, cara, vou levar esse negócio pra ver, né, mano? E ali eu comecei, cara, a criar as minhas batidas, criar a parte de melodia também. Eu ainda não tinha assim, noções harmônicas, eu fazia tudo muito ao ouvido, mas pelo menos a parte rítmica eu já fui entendendo, já fui criando. E essa fome foi começando a aumentar, cara. Porque aquilo é muito limitado, ele é um jogo de videogame, ele não é um software para você criar música profissionalmente, né? Apesar que tem o exemplo do DJ Nato, que é um amigo nosso de Santo André, que as primeiras músicas que ele criou dentro do software de videogame, e ele levava o software pro estúdio, o videogame pro estúdio, para eles extraírem as tracks lá, e o MC gravar a música no estúdio. Então, a gente não tem, os limites somos nós, entendeu? Nós causamos nossos próprios limites. Mas eu não tive esse insight todo que ele teve, e aí eu busquei um software que realmente comunicasse com o computador e que eu conseguisse fazer mais coisas, né, cara? Foi quando eu encontrei o Reason, que foi o primeiro software que eu usei de produção musical. Eu me apaixonei muito. Na verdade, o primeiro software foi o SoundForge, mas no SoundForge eu mais editava samples e levava esses samples para dentro do Reason, e ali no Reason eu trabalhava o sample e sequenciava e harmonizava e tal. Porém, me faltava conhecimento da ferramenta. E é por isso que eu falo que a gente não consegue burlar etapas, né? As etapas elas estão ali para serem concluídas e respeitadas. Eu precisei de informação de como prosseguir com aquilo. Porque, por exemplo, eu conseguia fazer um ciclo de 4 compassos, mas eu não conseguia aumentar esse ciclo para mais compassos. Ou fazer outros temas dentro desse mesmo ciclo e fazer aquilo funcionar e ler todo de uma vez. E eu só fui conseguir resolver isso quando eu fui de novo na mesma banquinha do mesmo cara, e ele tinha lá um DVDzinho de uma videoaula, que inclusive é de uma empresa aqui de Campinas, chamada Quanta, o Daniel Reiser, e ele dava uma aula completaça sobre o software, muito incrível, em português ainda, para quem tinha dificuldade e tal. E ali foi uma virada de chave, apesar de ter pago até os rins, né, cara? Porque era aquilo, era informação privilegiada, mano. O cara não vendia aquilo para qualquer pessoa. E quando ele viu que eu realmente tinha interesse, obviamente ele falou, mano, aqui é o momento de tirar uma grana, cara, não é todo mundo que compra. Mas eu levei o vídeo para casa, eu engoli ele assim numa noite, e no outro dia eu já estava em cima do software e com o vídeo aberto e ficava vendo o vídeo e mexendo no software. Até que eu consegui entender a linguagem de como ele funciona para poder começar realmente a fazer estruturas musicais mesmo, né, cara? Com uma introdução, um verso, um refrão e tal, e começar a fazer com que isso se desenrolasse. E então, na verdade,
apesar de ser curioso, de ser engraçado, cara, a lição que fica do meu ponto de vista é essa, de que a gente que põe o nosso próprio limite. Quando a gente fala assim, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho a condição, sendo que hoje a gente tem internet, você digitou três caracteres ali, aparece uma infinidade de alternativas para você. Então, hoje a gente tem muito mais recursos do que naquela época, como a própria Jéssica falou mesmo na fala anterior também, de que tem muita gente criando música no celular. Tem muita gente que cria música no celular. Eu conheci uma menina do Rio de Janeiro mesmo, que ela me mandou diversas guias, que ela fazia no iPhone, pelo GarageBand, mas, cara, era a ferramenta que ela tinha. Ela fazia os loops lá, mano, tinha uma harmonia e tal, eram os loops já de R&B, e ela cantava, ela fazia uma guia de voz depois em cima, fazia umas outras aberturas, já tinha no programa, já tinha como inserir uns efeitos, já colocava uns efeitos, e aquela é a realidade dela, mano. E eu acho muito válido isso, porque eu acho que o importante disso tudo, inclusive de a gente não se limitar, é a gente encontrar a nossa própria realidade. A minha realidade é diferente da do Dusty, que é diferente da Jéssica, que é diferente da do Mancha. E, inclusive, quando eu vou num estúdio muito grande até hoje, eu sei que eu estou indo lá para executar um trabalho e que aquela não é a minha realidade. Minha realidade é essa aqui. É isso, gente. Inclusive, tem um amigo que diz que ter estúdio é hobby de rico, mano. Mas é um hobby e ele realmente tem uma puta razão. Se você falar assim, pô, eu quero um microfone, cara, que as músicas pop todas são gravadas hoje. É um C800G, cara. É um microfone da Sony, um microfone valvulado. Ele seminovo custa $9.900, cara. Estão falando só do microfone, tá ligado? Cara, é ilógico isso, velho. Muita gente paga aluguel, tipo, eu pago aluguel pra manter isso aqui. Como é que é? Se eu tivesse essa grana aí, eu dava entrada numa goma, tá ligado? E poucas. Ao contrário da Jéssica, o meu processo ele foi meio que o inverso. Eu comecei de uma parte muito técnica mesmo, tanto na produção musical quanto na produção executiva, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, nas bandas que eu tinha também foi por entender essa, como artista independente, essa necessidade de, tipo, quem que vai gerir tudo isso que tá acontecendo? Quem que vai cuidar? Quem que vai ter um... E aí tem uma frase que eu acho muito boa, assim, né? Quando você não enxerga alguém para fazer, talvez esse alguém seja você. Então, aí foi que, tipo, eu comecei a mexer. Aí eu passei um tempo, né, trabalhando com essa parte de produção, isso tudo, tanto a parte de técnico de som e ser músico e tudo mais, foi tudo muito meio simultâneo, assim, né, não teve... É isso, eu gosto de estudar bastante mesmo. Então, todas as coisas lá aconteceram meio simultâneas, assim, né. E aí, recentemente, assim, né, desses últimos 3 anos, assim, que aí eu comecei a focar na parte de mixagem, que é a área que eu mais gosto, assim, né, estudei, e, tipo, o fato de ter trabalhado bastante, gravado bastante em estúdio, me ajudou a entender muita coisa da captação, sempre curioso, sempre perguntando, né, então, e com pessoas muito bacanas, próximas, assim, para trabalhar também. E até entrando também no lance que a Jéssica comentou do celular, né, na pandemia, né, e uma das saídas, né, que foi essa, né, de tipo, o que aconteceu, né, os músicos todos, né, boa parte não sabia muito mexer nos equipamentos de gravação, de estúdio, assim, grande parte. Então, começou num primeiro momento que, tipo, os meus amigos que sabiam que eu já fazia isso, né, vieram consultar e, tipo, a gente vai passando as informações, né, de como fazer, de como tá gravando, né, posicionamento de microfone, etc. E muitas das gravações que eu peguei nessa pandemia, principalmente, foi de celular, e aí você descobrir como tratar o áudio de celular para ter o melhor resultado possível, assim como a Jéssica falou também, né, você não vai ter o grande resultado, mas, cara, dá para tirar muita coisa, dá para ter muita informação, assim. E é isso, né? Você fazer, né, vamos dizer assim, vou usar a moda nerd para explicar, por exemplo, né? Hoje você tem o 8 bits, o 16 bits, que era tido como uma imagem ruim depois de um tempo. E aí, de repente, isso volta como uma linguagem, né, de volta, assim, né? Que volta para como
como uma linguagem como identidade, né? Então, é usar esses recursos, né, também para saber usar, né? Como disse Vuquinha, fazer limonada com os limões que você tem. Então, é isso, né? No poder da pandemia, falando para quem eu estou falando, e bem na realidade, eu acho que a primeira coisa é se manter são e salvo, no sentido da sua mente e do seu corpo. Tipo assim, mesmo que seu corpo esteja seguro, você possa ter alguém que te ajude, ou você está se cuidando, você tem que cuidar da sua mente como você está tentando cuidar do seu corpo. Porque se você perder o controle das suas emoções, você pode se perder na frustração, porque tudo isso é aprendizado. Como eu estava falando no meu caso, esse processo de começar a produzir coisas é um processo maravilhoso de aprender, mas também é um processo que vai implicar frustrações, porque você vai demorar para conseguir concluir aquilo que você está querendo fazer na primeira vez, você vai ter que entender, como eu estava falando, que equipamento é esse. E aí uma coisa que foi crucial para eu poder sobreviver assim, e ver minhas coisas avançarem mais do que tinham avançado antes, é o estudo. Porque assim, eu ficava antes, cara, eu já tentei 2 editais e não consigo aprovar. Tudo bem que todo mundo fala, nossa, mas tem gente tentando editais há 1000 anos, mas eu falei, onde está o meu erro? Onde eu estou falhando? Aí eu fui ver, primeiro que quem está escrevendo o projeto não sou eu. Então, se você está produzindo sua coisa, ninguém vai entender melhor o seu projeto do que você. Então, a primeira coisa é saber, assim, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E depois de entender isso, é como que eu faço isso acontecer. No sentido não só de correr atrás, assim, porque antes, quando a gente tinha esse contato físico com as pessoas, era mais fácil dividir o fazer com os amigos e até o aprendizado. Você está ali, você está olhando o que o cara está fazendo, você está dividindo aquela experiência de filmar ou de editar, entendeu? Você está ali presente e isso é um grande ganho. E com a pandemia a gente perdeu isso. Só que, como eu estava dizendo, nessa questão dos sites que colocam lá a explicação sobre o funcionamento do site, indicações que eu dou, entrar no LinkedIn. Mas o que eu vou fazer no LinkedIn? Tem muita gente que tem um conhecimento e está disposto a dividir pelo LinkedIn, e o próprio LinkedIn tem vários cursos gratuitos. Outra ferramenta gratuita, o Sebrae. Cara, eu entrei no site do Sebrae e eu tava assim, como que eu vou escrever um projeto e aprovar um projeto? Eu achava que escrever um projeto era eu explicar a filosofia do meu projeto, o que eu queria com ele, mas não era isso. Os caras querem saber como você vai usar o recurso que eles vão te dar, e aí você tem que fazer um documento técnico, escrevendo ali como você vai usar, e depois, num pedaço curto, colocar essa justificativa nessa hora, é que a periferia perde. Por quê? Porque a galera que já está fazendo isso há algum tempo, já teve acesso a esse tipo de escrita, que é um formato específico, e eles conseguem avançar. Só que lá no site do Sebrae está lá gratuito. Como escrever um projeto? É um PDF. Então, tipo assim, se você decidir, seja qual tipo de produção você fazer, você buscar de fato como furar essas bolhas para poder ter realmente o dinheiro para fazer sua parada, vai ser um lugar de respiro. Porque o que acontece com a galera da periferia, o que acontece comigo e com muita gente, é que se você não tem o de comer, se você não tem uma parada para poder, sabe, respirar, não dá para você ficar criando e produzindo grandes coisas sem equipamento e sem, sabe, apoio de ninguém, porque você não tem como gastar horas e horas fazendo aquilo, porque ou você tem que trabalhar, ou alguém vai encher o seu saco e vai falar, o que você está fazendo que você não está trabalhando, entendeu? Então, tipo assim, você está trabalhando, mas é só você que vai entender que você está trabalhando, entendeu? Então é estudar, só lamento quem não gosta vai ter que estudar, entendeu? Não tem jeito. Aproveita que é uma coisa que você gosta, então decide qual parte você vai fazer. Se eu tiver que fazer tudo, desde produzir até aprovar um edital, estuda essas etapas, porque vai fazer diferença. Eu estava tentando ganhar
com gente muito maior do que eu em editais privados. E eu consegui aprovar meu disco na Lei Aldir Blanc, porque o edital é público e tá tudo ali, já nesse site, nessas coisas, a explicação de como você fazer para acontecer. Isso a gente falando de produção executiva, mas dá para você transferir essa ideia de buscar conhecimento e ir aplicando em todas as áreas de produção, porque é isso. Outra parada que eu acho interessante é você criar um lugar para guardar suas referências, tipo assim, de tudo. Referência de luz, por exemplo, referência de jeitos de filmar. Nossa, no Instagram, por exemplo, tem milhares de pessoas que tem um Instagram inteiro só mostrando como que o cara filma para você, tipo assim, ter aquele efeito, aquela imagem, sabe? O ângulo diferente, às vezes o celular tá no chão, às vezes o celular, tipo, sabe? Então é uma ajuda ali. E isso também tem de produção musical, também tem de produção de várias formas, entendeu? Então é aproveitar, se você tiver uma conexão que funcionar, então você se conecta com ela, entendeu? Não fica viajando, estuda os bagulhos e faz o que der pra fazer, entendeu? E se orgulha do que você fez, porque se você não se orgulhar do que você fez, estando ele como está, sabendo que, tipo assim, é uma etapa, sabe? Eu fiz isso hoje e eu vou entregar isso hoje, eu sei que eu queria que fosse um pouco melhor, mas eu vou entregar esse. E, tipo assim, o que eu percebi, tipo assim, pra terminar minha fala, é que a internet é a terra de ninguém, velho. E, tipo assim, todo mundo vai ter alguém em algum lugar que vai se identificar com a sua estética, com a sua linguagem, com o seu som, com aquilo que você tá querendo passar. E sempre tem a galera que nem nós, que estuda e que vai catar até as referências que você colocou ali, entendeu? Aí vai lá e vai trocar uma ideia com você, já te dá outras dicas ou pega outras com você. Aí a gente vai, tipo, alimentando a escadinha de libertação do conhecimento para nós e para o próximo, entendeu? Então eu acho que o bagulho é isso, tentar ganhar dinheiro, não tentar fazer as coisas, tipo, só assim. A gente merece e tem a possibilidade, entendeu? De ter o direito, de ter o fomento para fazer nossas coisas, entendeu? Ninguém quer trabalhar de graça. E você está trabalhando para você, mas você continua trabalhando, entendeu? Então, até para que a sua família não pese na sua mente, você tem que buscar para você e para os seus ter recursos. E uma forma de ter isso é estudando. E, tipo assim, até a longo prazo vai ser maravilhoso, entendeu? Porque aí você já estudou e foda-se, você faz o que você quiser. Desculpa, eu falei palavrão. Vamos lá. Amém, Jéssica. Tem uma fala do Cortella, inclusive, que fala que você tem que fazer o melhor que você puder com a condição que você tiver. E quando você tiver uma condição melhor, você faz a melhor condição que você possa ter no futuro. É isso, do meu ponto de vista, entendeu? Eu acho que esse é um mantra. Eu não gosto muito desse lance de coach e tal, porque eu acho que às vezes é muita geração de lâmpada, é muita enganação também, mas eu acho que essa frase, ela colocada na realidade, ela faz muito sentido. Porque às vezes a gente mira em ter a melhor, por exemplo, como a gente está falando de produção mesmo aqui no âmbito geral, a melhor interface e o melhor microfone. Mas tem muito além disso, cara. Você não tem o melhor ensinamento ainda, você não tem a melhor sala, você não tem a melhor condição para finalizar aquilo. Então faz aquilo que você puder naquela melhor condição que você tem ali, velho, no momento. Não precisa dar um passo maior do que sua perna suporta, né, mano? Eu acho que se você que tá ouvindo a gente é quebradinha, tá tendo essa consultoria gratuita aí na internet, vai vendo, já acessou um nível de informação diferente. Se chegou aqui até o final do vídeo, segura essa bronca, né, galera? Agora vocês têm todas as ferramentas, né? Porque esse discurso aqui não tem como falar mais, né? Faz uma planilha, tá ligado? De gastos financeiro pessoal mesmo, ou da sua família, certo? Em vez de você investir agora no microfone, no intérprete, numa parada, tipo, investe seu tempo em escrever seu projeto, sua ideia, igual a Mana falou, certo? Faz uma planilha de custo dessa parada, vê o que você vai gastar, quem que você vai precisar na sua equipe, se você tem pessoas especializadas para te ajudar nessa parada, porque a vida não é um mar de rosas e as coisas não vão cair no colo, a gente já sabe disso, a vida é muito injusta, para nós é sempre mais difícil,
Então a gente tem que se preparar muito mais para quando a gente pegar esse recurso a gente não errar. Porque se a gente errar, a gente está atrasando o corre da quebrada, não querendo botar esse peso nas suas costas, mas já colocando, né? Assim como foi colocado aqui no meu lombo quando eu nasci. É nóis, quebrada.